Opa, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a esta palestra online que eu estou denominando de Papo Sério com bacharéis em Teologia sobre Pregação. Como pode ver, essa palestra é destinada especificamente para bacharéis em Teologia. Se você ainda não é bacharel, talvez essa palestra não tenha tanto significado para você, mas é livre a sua assistência. Você permanecer aqui nesta palestra, certamente você terá algum resultado. Você obterá alguma conclusão que vai lhe ajudar também. Mais especificamente para bacharéis em teologia, eu quero falar sobre pregação, ok? Bem, meu nome é Paulo Gregório, se você ainda não me conhece, eu sou pastor, pastor aí com mais de 30 anos de experiências pastorais, também sou palestrante, escritor, produtor de cursos na área da teologia e também eu sou certificado em teologia pela Universidade Menorá. Eu ajudo bacharéis frustrados a pregarem de maneira atraente, envolvente e impactante. Bacharéis que estão frustrados com as suas pregações, a finalmente descobrirem qual é o empecilho, qual é a dificuldade que está em sua maneira de pregar, que pode ser facilmente resolvida e assim você passar a pregar de uma maneira atraente, ou seja, a igreja será atraída pelas suas pregações. Desde os primeiros minutos que você começar a falar no púlpito, você perceberá que a igreja irá dar toda a atenção a você. E é uma experiência maravilhosa que quando você anuncia o título, você já percebe pessoas se arrumando nos bancos para lhe ouvir. E a partir do momento que você faz a introdução, você cativa, você prende as pessoas na sua mensagem. Durante toda a sua pregação, você percebe elas lhe acompanhando atentamente e na conclusão você percebe ali aquele envolvimento, aquela explosão de envolvimento, conforme a igreja que você faz parte, cada igreja se manifesta de uma maneira, mas você perceberá de uma maneira patente que a igreja entendeu, compreendeu, se envolveu, se engajou e que ela assimilou a tua pregação e que aquela mensagem irá fazer diferença na vida dela. Então é uma mensagem atraente, envolvente e impactante. Impactante no sentido que vai causar um impacto impressionante, porque vai causar uma impressão, uma marca na vida dela, na memória delas, e assim essas pessoas vão se lembrar da sua mensagem por muitos anos. E tudo isso sem você se tornar um manipulador de emoções, um animador de palco, nada disso. Um pregador motivacional, um palestrante motivacional, nada disso. Você vai entregar a legítima palavra de Deus. Então, se você está se sentindo identificado, você está se identificando com essa introdução, se você acha que ela será interessante para você, vai fazer diferença na sua vida, então continue comigo que você vai ter muito conteúdo. Claro, é um papo sério, vou falar coisas que certamente irão cutucar você, que você não irá gostar. Mas permaneça até o final, você vai se agradar, você vai perceber que é um conteúdo importante que vai mudar a sua maneira de pregar, que vai transformar o seu ministério, que vai trazer para você uma libertação de tristezas e frustrações, para que você comece uma jornada como você merece, como você lutou para isso, você se esforçou, você estudou, e assim você irá desempenhar o seu ministério de acordo com aquilo que Deus já lhe deu o potencial necessário, as coisas necessárias. Então você vai desenvolver o seu ministério, você se preparou para isso e agora tira o empecilho e você vai viver aquilo que você deseja, perceber que suas mensagens estão realmente transformando vidas. Glória a Deus, sabendo que a mensagem, é claro, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que fala aos corações das pessoas. Nós vamos deixar isso muito claro, não vou me deter muito aqui na introdução, ok? Deixando claro uma coisa, que esse letreiro que está atrás de mim no painel fui eu que coloquei agora nos slides, tá? O painel naquele momento ele estava apagado, aliás, ele estava aceso, mas ele não estava com mensagem, não estava com slides da pregação, ok? Esse letreiro foi eu que coloquei agora, não ia colocar esse letreiro na pregação.
Bem, vamos lá, sou eu pregando lá na nossa igreja, a igreja que atualmente estou fazendo parte, a Comunidade Unida de Hermelino Matarazzo, cujo pastor líder, presidente é o pastor Joiada Soares de Souza. Bem, vamos lá à nossa palestra, ao nosso papo sério. Preste atenção, que você esteja no local isolado, no seu escritório, no seu quarto ou na sala, mas que não tenha nenhuma distração, televisão ligada, pessoas passando, conversando com você, não. É uma palestra séria. Então, preste atenção, esteja no local isolado, dê toda a atenção, se desligue das distrações, elimine distrações e coloque fone de ouvido e assim você vai ter o melhor proveito possível dessa palestra. Combinado? Então vamos lá. Nesta palestra, eu quero falar sobre 5 razões de suas pregações serem enfadonhas e irrelevantes para quem lhe ouve. Opa, já comecei a cutucar você. Falar que a tua pregação é enfadonha, que a tua pregação é irrelevante, ou seja, não tem significado para quem está lhe ouvindo, realmente algo que mexe com você, mexe comigo. Que se eu perceber que as minhas pregações, se alguém falar para mim que as minhas pregações são enfadonhas, cansativas, são chatas e que não tem significado nenhum para quem está me ouvindo, eu vou ficar muito ofendido. Mas, por favor, não se ofenda. Nós vamos estar abrindo aqui o que significa isso nesta palestra e você vai entender e certamente que você vai identificar pontos em comum com a sua situação atual, tá ok? Mas, se você está percebendo que as pessoas estão se distraindo, que você está sentindo uma parede de pedra entre você e a igreja, que você não está conseguindo conectar a igreja com a sua mensagem, se você está percebendo resistência da igreja, indiferença da igreja ao que você está pregando, ou seja, você se emociona na sua casa quando você está preparando a pregação, você sente a presença de Deus, você se alegra com a mensagem, com o esboço que você preparou, mas quando você chega diante da igreja, aquilo não tem resultado, e isso te deixa muito frustrado, e o pior é quando você começa a ouvir indiretas de que você está sendo um pregador chato, ou a tua esposa ouve indiretas de pessoas que dizem, puxa, que o teu marido, vou te contar, não se toca, né? Essas mensagens são chatas, cansativas, então isso é realmente triste, mas você vai descobrir nessa palestra por que elas são enfadonhas e irrelevantes para quem lhe ouve. Combinado? Fique comigo e certamente essa palestra será de proveito para você. Vamos lá. A primeira razão das suas mensagens serem cansativas é que você ignora esse fato. Ou seja, pensa que todos estão se agradando. Alguém diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Então, se você não percebe que as pessoas não estão recebendo a sua mensagem, você continua persistindo naquilo, você está sendo um cego que não quer ver. Você está realmente se iludindo com você mesmo. Você tem que detectar se a igreja está recebendo a sua mensagem. Quais são os sinais? A distração, a indiferença, o peso que você sente ao transmitir. Quando você termina a mensagem, no final do culto, as pessoas não falam nada sobre aquela mensagem que ouviram, elas até te cumprimentam, algumas até te cumprimentam de uma forma diferente, você não ouve nada sobre o que você pregou. Isso não quer dizer que nós estamos procurando elogios, mas são sinalizadores. Você deve perceber esse sinalizador. Você pode dizer, mas eu não prego para agradar pessoas. Olha, na verdade, você tem que pregar para agradar as pessoas, porque se você não pregar aquilo que elas querem ouvir, vamos falar daqui a pouco, se você não pregar de uma maneira que elas entendam, então as suas mensagens não estão sendo frutíferas. Então a primeira razão é que você ignora, pensa que todos estão se agradando, acredita que todos estão entendendo, acredita que todos estão sabendo aplicar. Eu quero te dizer uma coisa, a média da igreja não sabe aplicar a palavra de Deus. Então se você deixa coisas subentendidas na sua mensagem, se você não explica claramente a tua pregação, então as pessoas não vão saber aplicar, não vão entender, não vão compreender e não vão saber aplicar. Você acredita que todos estão guardando as suas mensagens, mas na verdade, dali a pouco, se eles já esqueceram 80% da sua mensagem ali no final do culto, e daqui a pouco eles não vão se lembrar de nada. Então, faça uma pesquisa de entendimento e retenção. Ou seja, faça uma pesquisa, ou você, ou peça para sua esposa, alguém perto de você, conversar com as pessoas depois do culto e perguntar, avaliar, para saber se elas entenderam ou não.
Ou seja, como uma pesquisa muito simples, que eu vou te dar aqui uma dica, é perguntar para a pessoa: olha, qual foi a essência do que eu preguei hoje? Ou seja, qual foi a essência do que meu marido pregou hoje, se for tua esposa que está fazendo a pesquisa, né? O que foi que você tira da mensagem de hoje? Qual que é a lição que você, né, você aprendeu hoje? E o que significa isso para você? Esta essência. O que você vai fazer com ela? Então essas duas perguntas já vão te dar aí uma clareza, uma visão de quanto as suas pregações estão sendo compreendidas e entendidas pela igreja. E se prepare para surpresas desagradáveis, tá? A verdade, às vezes, ela é muito dura, mas faça essa pesquisa. Bem, a segunda razão é que você prega para você mesmo. Mas o que é isso, pregar para mim mesmo? É quando você prega coisas que você gosta. Você se alegra com o texto, se emociona com aquele texto, prepara uma mensagem, faz o seu esboço, se emociona, se alegra. Esse texto é maravilhoso. Aí você chega na igreja e prega aquilo de uma maneira que você se emociona e você prega emocionalmente, mas você percebe que a igreja não se envolve com aquela mensagem. Então você sente aquela resistência, aquela parede entre você, uma parede invisível que está entre você e a igreja. Você não entende por que está essa dificuldade. Se é uma mensagem tão maravilhosa, teológica, né? Tem a base teológica, é bíblica, você tem certeza que é uma mensagem do Espírito Santo, uma mensagem baseada na palavra de Deus, mas você não percebe a reação da igreja, então você fica sem entender por quê. Então eu te revelo agora. Você está pregando para você mesmo. Entenda que a percepção da mensagem é individual. Aquilo que você sente é uma coisa, aquilo que você tem essa percepção, esse entendimento da mensagem é você, a igreja vai entender de uma maneira diferente. Então, a percepção é individual, a necessidade de cada pessoa é individual. Aquela mensagem está satisfazendo alguma necessidade sua, está tocando em alguns pontos seus que você se alegra, se identifica com aquilo. Mas não quer dizer que todas as pessoas vão ter sentir a mesma coisa. Então, a necessidade de cada pessoa é individual. Então, de acordo com o que a palavra toca na necessidade da pessoa, ela vai se envolver ou não. Se tocar numa necessidade dela, ela vai se envolver. Se não tocar em necessidades dela, ela não vai se envolver. E você precisa pregar o que a pessoa quer ouvir, o que as pessoas querem ouvir. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho que ser um pregador de promessas, de bênçãos, esquecer as verdades da palavra de Deus, as responsabilidades, as implicações, nada disso. O próprio Senhor Jesus utilizava esse modelo. Por favor, não se escandalize. Analise com frieza e com um novo ângulo, né, com uma nova perspectiva as mensagens de Jesus, e você vai perceber que o Senhor Jesus, ele iniciava as suas pregações pregando aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele percebia, ele sabia qual era a necessidade das pessoas. Então as pessoas estavam esperando um Messias que fosse o libertador de Israel. Então ele pregava, iniciava as suas pregações daquele ponto. Aí, depois que as pessoas estavam prestando atenção nele, ele trazia para a necessidade. Ele pregava a sua mensagem. Então, primeiro atraía e depois ele ensinava. E assim as pessoas eram envolvidas. Se ele começasse a pregar de uma maneira que as pessoas não estavam interessadas, ele não teria a atenção das pessoas. Mas tanto ele, como Paulo, como os demais apóstolos, eles iniciavam a pregação de uma maneira, sabendo que as pessoas queriam ouvir, pegava aquele ponto para trazer para entregar a sua mensagem. Não vou me aprofundar aqui agora, porque senão a palestra vai demorar 2 horas. Mas perceba, Paulo, diante do Areópago, ele foi falar do quê? Ele foi conversar com as pessoas naquilo que elas entendiam. Eram sábios, ele utilizou uma linguagem erudita, eram pesquisadores da verdade, então ele trouxe para eles um prisma da verdade, um aspecto da verdade. Ele apontou justamente um ponto fraco deles, que era o Deus desconhecido. Então, a partir do Deus desconhecido, ele trouxe a sua pregação para apresentar a Jesus Cristo. Então, você precisa pregar o que as pessoas querem ouvir. Parta das necessidades das pessoas e depois que você atrai a atenção delas, você traz o ensino perfeito da palavra de Deus, ok? Comece a pregar para as pessoas e você notará a grande diferença na recepção das suas mensagens. Pare de pregar para você mesmo e comece a pregar para as pessoas. E você vai perceber que elas vão te ouvir, vão prestar atenção em você. Por exemplo,
3 qualidades essenciais inerentes à pessoa de Jesus Cristo, né? Uma introdução, uma tese aqui, uma proposição ou um tema. 3 qualidades essenciais inerentes à pessoa de Jesus Cristo, conforme descrita nas Escrituras e na teologia cristã. Essas 3 qualidades são a divindade de Jesus, a bondade de Jesus e a justiça de Jesus. São qualidades inerentes e essenciais. Sem essas qualidades, ele não seria Jesus, não seria Salvador. Ok? Você como teólogo, você como aquele que tem teologia, esse tema te agrada. Sim, é um tema excelente para você pregar, mas não para a igreja. Você pregar, você trazer aqui um ensino doutrinário, teológico, numa classe de teologia, mas não para a igreja. Perceba a diferença. 3 retribuições que certamente o Senhor Jesus lhe dará, lhe fará, quando você clamar arrependido. Olha, esse tema é bem diferente desse aqui, que é um tema altamente teológico. Esse aqui é um tema prático, um tema que vai atrair a igreja. 3 retribuições, ou seja, 3 coisas que o Senhor vai retribuir para você. Certamente Jesus irá retribuir para você 3 coisas quando você clamar arrependido. A primeira retribuição, ele irá lhe ouvir. A segunda retribuição, ele irá se compadecer de você. E a terceira retribuição é que ele irá lhe atender de maneira surpreendente, muito além daquilo que você pede, daquilo que você está pensando. Então perceba que indiretamente você estará ensinando para a igreja a divindade, a bondade e a justiça da pessoa do Senhor Jesus. Quando você fala que ele irá lhe ouvir, você está falando que ele é Deus, porque ele está distante, você não está próximo a você no sentido físico, mas ele irá lhe ouvir. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, existem milhões de pessoas falando com ele agora, mas ele ouve cada uma individualmente. Então você está falando o quê? Que ele é Deus. Quando você fala que ele irá se compadecer de você, você está falando da bondade de Jesus, uma bondade diferenciada. E também, quando você fala que precisa clamar arrependido, você está dizendo que ele está ensinando a justiça de Jesus. Você aí tem uma abertura grande para dizer, clama arrependido, que ele te ouve, que ele te atende, que ele te retribui, porque ele é justo. Qual que é a justiça? Você já vai entrar no ensino do sacrifício de Cristo, da substituição que Jesus fez por você. Então, como ele pagou o preço do pecado, ele te torna justo e agora ele pode te ouvir e te abençoar. Então, veja bem, você está trazendo um ensino que a igreja quer ouvir, aliás, você está trazendo uma mensagem que a igreja quer ouvir e você está ensinando aquilo que ela nem pensou, mas você está ensinando teologia profunda para elas, para aquelas pessoas de uma maneira indireta. Irá lhe ouvir, irá se compadecer de você, irá lhe atender de maneira surpreendente. Percebe aqui, nesses 3 pontos da sua mensagem, você está falando sobre a divindade, a bondade e a justiça da pessoa do Senhor Jesus. Então veja a diferença. A igreja não vai se envolver com essa mensagem, muito dificilmente. Numa classe de teologia, provavelmente aquelas pessoas vão se envolver, vão gostar muito, porque elas estão preparadas para isso, mas a igreja não está preparada. Agora, essa mensagem pode ter certeza que a igreja irá lhe ouvir. Então você não está fugindo da legitimidade, da autoridade, da verdade bíblica, você está pregando o que as pessoas querem ouvir e você está ensinando o que elas precisam ouvir. Perfeito? Então, você prega para você mesmo, a igreja não te ouve, mas quando você prega para as pessoas, a igreja irá lhe ouvir. Terceira razão, você prega com linguagem desconhecida pela maioria. Eita mania de bacharéis, de mestres, de doutores de teologia, de pregarem em linguagem teológica, ou seja, em linguagem técnica, e usarem uma linguagem rebuscada, que a igreja não vai compreender e por causa disso ela vai se desligar de você. Por exemplo, ordinariamente, segundo o desenvolvimento dessa tese paulina, demonstrará ser julgado por lei é equivalente a perecer sob a lei, porquanto os judeus, quando corretamente julgados de acordo com a lei, perecem, tal como os gentios perecem sem lei. Meu Deus,
É difícil de compreender isso, né? Nós temos que analisar, nós temos que estar dividindo em partes esta oração para podermos compreendê-la, porque é muito rebuscada. Se você trouxer uma linguagem dessa para a igreja vai dormir, vai se desligar de você e vai dormir. Agora veja a diferença de tudo isso quando você fala. O que Paulo está dizendo é que tanto judeus como gentios perecem quando são julgados de acordo com a lei. Veja que simplificação tremenda aqui. Em vez de usar uma linguagem técnica rebuscada, teológica, usa a linguagem do povo. O que Paulo está dizendo é que tanto judeus como gentios perecem. Você pode até tirar o perecem e dizer morrem, que é a linguagem mais direta. Morrem quando são julgados de acordo com a lei. Você depois pode desmembrar aqui e explicar o que é essa morte e o que é a lei. Mas é muito mais simples, você já vai... E se você colocar isso na linguagem prática, para aquela pessoa, vai fazer com que ela preste muito mais atenção em você. Então, em vez de complicar, por favor, bacharéis, comecem a descomplicar, simplifique, sai do pedestal, deixa de pregar com termos técnicos, teológicos e comece a pregar na linguagem do povo. Quarta razão, você prega sem emoção. Meu Deus! Pessoas são movidas pela emoção e não pela razão. O que domina, o que determina a direção e as decisões das pessoas são as emoções. E você pode pensar até que você é uma pessoa muito racional, mas com simples testes eu iria comprovar que você, na verdade, é como qualquer um. Você é movido pela emoção e não pela razão. A conexão com quem lhe ouve é pelo emocional, não pelo lógico, não pelo racional. Depois que você conquista a atenção dela pelo emocional, aí sim, você pode entrar com a lógica, com o racional. Ela vai lhe ouvir. Por quê? Porque ela já está conectada com você pela emoção. E mesmo assim, o racional tem que ser transmitido de maneira emocional. Pregar emocionalmente conectado com a sua mensagem torna a sua mensagem, a sua pregação palatável, ou seja, que a igreja pode saborear, que a igreja pode se alimentar. Então, pregue emocionalmente conectado com a sua mensagem. Veja bem, eu posso dizer, pregar, né, e afirmar essa verdade aqui de duas maneiras. De uma maneira racional, que eu estou apenas fazendo uma afirmação. A visão do Senhor Jesus glorificado foi tão impressionante que João caiu desmaiado. Agora veja a diferença. A visão que o apóstolo João teve de Jesus lá na ilha de Patmos foi tão marcante. Quando ele se virou para ouvir quem estava falando, aquela voz que ressoava, voz de trovão, voz de muitas águas, que quando ele virou para ver quem estava falando com ele, e ele viu o Senhor Jesus glorificado, aquilo foi tão impressionante que ele caiu desmaiado. Ele não suportou ver o Senhor glorificado. Percebe como é bem diferente de você apenas fazer uma afirmação e de você envolver... Agora eu estou envolvido com a aula, né? Bati na mesinha aqui. Então, de você se envolver e você transmitir aquela mensagem emocionalmente, ela é muito mais impactante. Concorda comigo? A quinta razão. Você pensa que sabe tudo sobre pregação. Eita, nós. O camarada pega o certificado dele, o diplominha dele, que concluiu, que é bacharel em teologia. Se tiver uma formatura, que é muito bom, marca mais e mais a vida dele. E ele pensa agora que sabe tudo sobre pregação. Sabe tudo sobre teologia, sabe tudo, que agora não precisa aprender mais nada. Vou colocar em pregação, sabe tudo sobre pregação. Ele imagina que apenas usar as técnicas que aprendeu sobre homilética, a montagem de esboço, ele pensa que são suficientes para tornar uma mensagem atraente, envolvente, impactante. Ele desconhece que são necessários mais alguns itens essenciais para que a sua mensagem provoque o engajamento das pessoas com ela. Não é somente montar uma pregação de uma maneira muito técnica, muito seca, né? Basta eu pegar um assunto e dividir em 5 pontos que a pregação será eficiente. Então faz aquele esboço seco lá, às vezes até ele se emociona com aquilo,
mas ele pensa que aquilo é o suficiente para envolver a igreja. E, na verdade, faltam muitos e muitos mais elementos, conforme já tenho demonstrado aqui. Correto? Então, vamos recapitular as 5 razões das suas pregações serem desinteressantes, as suas pregações não envolver as pessoas. Primeiro é quando a pessoa ignora que as suas pregações não estão envolvendo as pessoas, que as pessoas não estão compreendendo a sua pregação. Ele está ali pensando que está tudo bem e não está. Uma breve pesquisa, simples pesquisa, discreta pesquisa no final do culto, no final da sua pregação com as pessoas, e você vai constatar se realmente elas estão entendendo ou não. Só o fato de ninguém falar com você quando você termina de pregar, ninguém mencionar a sua pregação, já é um péssimo sinal. As pessoas têm que te procurar, e quando você está passando no meio do povo e cumprimentando, eles têm que dizer: pastor, a tua palavra falou diretamente comigo. Deus falou comigo através de você. Eu obtive respostas. Ou então aquelas pessoas dizem: que excelente pregação. Parabéns, pastor. Que pregação maravilhosa. Que mensagem maravilhosa. Não que você esteja procurando elogios, mas isso são sinalizadores de que você está conseguindo transmitir a mensagem da palavra de Deus. Então, ignorar, pensar que está tudo bem quando não está nada bem. A autopregação, pregar para você mesmo. A erudição, usar termos que as pessoas não conhecem, termos técnicos, termos teológicos. Muitas pessoas começam a trazer uma aula de teologia, uma aula de arqueologia, até mesmo aula de filosofia, não estão pregando. Não use termos técnicos, não use termos teológicos, não fale de uma maneira erudita, a não ser que você esteja falando com teólogos, a não ser que você esteja falando diante de uma classe erudita. Você não pode usar uma linguagem simples que você vai ser ignorado. Mas se você está falando para a igreja, use uma linguagem que seja compreensível. Traduza, desmonte os termos difíceis e transforme em termos fáceis. Outra coisa, pregar com apatia, não está conectado com a sua própria mensagem, com a sua própria pregação, não está conectado com aquilo que você está falando. Você tem que se conectar com a mensagem, você tem que pregar emocionalmente. Não estou dizendo que você vai se tornar um manipulador de emoções, não, mas você precisa provocar primeiramente a sua conexão com a mensagem, e certamente que a igreja vai se conectar com a mensagem quando você está transmitindo, pregando de uma maneira emocional. E quinto é a arrogância, né? A arrogância de pensar que sabe tudo sobre pregação. Então, desça do seu pedestal e saiba que ter um certificado de bacharel em teologia não quer dizer que você saiba tudo sobre pregação. Você foi preparado o básico, o simples. Agora você tem que se aperfeiçoar, você tem que correr atrás, você tem que ampliar o seu conhecimento. Oratória, retórica, técnicas de comunicação, melhorar a sua habilidade de comunicar a palavra de Deus, enriquecer o seu vocabulário e assim por diante, para que você possa transmitir com eficácia, de uma maneira eficiente, a sua pregação. Então esta é a primeira parte. Mas vamos para a segunda parte. Eu quero falar sobre 3 elementos essenciais que produzem o envolvimento e o engajamento das pessoas com sua pregação. Eu falei quais eram os motivos das pessoas não se engajarem, e agora eu vou falar quais são 3 elementos essenciais, apenas 3 elementos essenciais que produzem o envolvimento e o engajamento das pessoas com a sua pregação. Quando você tiver esses 3 elementos na sua pregação, pode ter certeza que as pessoas irão se engajar. Primeiro elemento é a conexão emocional. Lembra que eu falei sobre isso? A conexão emocional promove a influência. A partir do momento que você está envolvido com a sua mensagem, envolvido emocionalmente, você está transmitindo de uma maneira emocional a sua pregação, o que acontece? Você começa a influenciar as pessoas. E você precisa influenciar as pessoas. Influenciar as pessoas em quê? Em obedecerem a palavra de Deus, em seguirem a Deus, em se submeterem àquilo que Deus está falando. Então isso é uma influência que você provoca nas pessoas quando você promove o quê? A sua conexão emocional. Quando você está conectado emocionalmente e prega de uma maneira emocional. Você está conectado com a palavra e você está pregando emocionalmente. Isso lhe torna também digno de ser ouvido e obedecido. Quando as pessoas se conectam com você emocionalmente, elas têm a sua influência, elas começam a olhar para você como uma pessoa que é digna de ser ouvido. Então elas prestam atenção em você e elas têm desejo de te ouvir e têm desejo de seguir o que você está falando. Por quê? Porque houve a conexão emocional da mensagem
com você com a mensagem e automaticamente você vai levar a igreja a se conectar com a sua mensagem também. A conexão emocional promove a empatia, ou seja, a identificação. As pessoas vão identificar-se com você, elas vão olhar para você e vão estarem conectadas, vão ver que você é como um mensageiro da palavra de Deus, porque você está pregando de maneira ungida, né? Conforme se diz, né? Você está pregando com unção, ou seja, você está conectado com a sua mensagem emocionalmente e, consequentemente, se conectando com você, se identificando com você, automaticamente as pessoas vão estar conectadas com a mensagem que você está pregando. Elas vão se engajar, se envolver e elas vão demonstrar que estão realmente envolvidas com a mensagem, que elas estão recebendo aquela mensagem, que aquela mensagem está falando com elas. Isso também transmite autenticidade para você e sua mensagem. Se você prega de uma maneira que não é emocional, por mais crente que você seja, as pessoas não vão sentir isso. Elas vão sentir você uma pessoa fria e distante. Mas quando você está pregando a mensagem, envolvido com a mensagem emocionalmente, elas vão sentir autenticidade em você. Automaticamente, autenticidade naquilo que você está pregando. E por isso elas vão ser motivadas e inspiradas pela sua pessoa para seguirem a Deus, para agirem, para fazerem a vontade de Deus. Além de tudo isso, a emoção marca a mensagem na mente das pessoas. A nossa memória é marcada principalmente por emoção. Pode pensar um pouquinho que as memórias mais fortes que você tem são aquelas que foram marcadas pela emoção, ou por uma emoção positiva ou por uma emoção negativa. Os melhores momentos da sua vida você se lembra com detalhes. Também os momentos mais difíceis, os acidentes, aquilo que lhe causou dor, você também se lembra com detalhes. Então, quando você prega com emoção, a emoção vai marcar a palavra de Deus na mente e no coração das pessoas. Então, o primeiro elemento que não pode faltar na sua pregação é o elemento da conexão emocional. Perceba a diferença. Quando eu falo, a verdade é, somos pecadores, se não for a graça salvadora de Deus, estaríamos perdidos. Mas graças ao sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, fomos alcançados pelo perdão de Deus e ganhamos a capacidade de vivermos uma nova vida de obediência a Ele pelo poder do Espírito Santo. Eu fiz aqui apenas uma afirmação. Veja a diferença. A verdade é, somos pecadores. Se não for a graça salvadora de Deus, estaríamos perdidos. Mas graças ao sacrifício que Jesus fez em nosso lugar, fomos alcançados pelo perdão de Deus e ganhamos a capacidade de vivermos uma nova vida de obediência a Ele, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Percebam como é diferente você apenas fazer uma afirmação quando você está envolvido com a mensagem. Isso realmente marca a vida das pessoas, engaja as pessoas, causa identificação e essas pessoas vão se lembrar dessa mensagem por muito tempo. Primeiro elemento essencial, a conexão emocional. E qual que é o segundo elemento? É a compreensibilidade, ou seja, a característica de você pregar de uma maneira que as pessoas compreendam o que você está falando. Por exemplo, eu trazi esta mensagem, essa verdade bíblica teológica para a igreja. As práticas ascéticas, guiadas pelo princípio da santificação e a submissão à autoridade suprema de Jesus Cristo, promovem a vitória sobre a natureza pecaminosa e conduzem o indivíduo ao caminho da retidão e da salvação. Diz uma coisa, isso está falando com você de alguma maneira? Acredito que pouco, né? Mas veja a diferença. Em vez de eu falar desta maneira tão técnica, tão teológica, tão elevada, porque eu posso simplificar com essa frase. Para vencer o pecado, faça o que Jesus Cristo manda. Tudo aquilo quer dizer isso. Para vencer o pecado, faça o que Jesus Cristo manda. Terceiro elemento, a utilidade. Ou seja, as pessoas precisam enxergar a utilidade daquilo que você está falando.
Você tem que trazer mensagens praticáveis pelas pessoas. Por isso você precisa traduzir a palavra para os dias de hoje e aplicar na vida das pessoas. Você precisa ensiná-las o que elas devem fazer com aquilo que você está pregando. Se as pessoas não enxergarem utilidade naquilo que você está falando, elas não vão prestar atenção e aquilo não vai ser marcado na memória delas. Veja a diferença. Para vencer o pecado, conforme eu disse agora, faça o que Jesus Cristo manda. Opa, já é uma grande verdade. Você está muito aberto. Quando você fala isso na pregação, você imagina, as pessoas estão aplicando isso na vida delas. Faça o que Jesus Cristo manda. Mas, na verdade, elas estão dizendo, mas o que é que Jesus Cristo manda? O que é que eu devo fazer? Se eu quero vencer o pecado. Cada dia é uma luta para mim, eu não aguento mais estar frustrado, estar com esse peso. Todo dia chegar em casa, toda noite chegar em casa antes de deitar e sentindo-me culpado. Ir ao culto e passar a primeira parte do culto ali, remoendo os meus pecados e me sentindo miserável, indigno de estar na casa do Senhor. Eu não aguento mais essa vida. O que eu faço para vencer o pecado? Faço o que Jesus Cristo manda, mas isso é muito amplo. Você precisa abrir isso. Estou envolvido com a mensagem. Faça o que Jesus Cristo manda. Aí você explica. Viva em constante arrependimento. Viva em constante amor a Deus, a si mesmo, ao próximo. Viva em constante dependência de Deus. Todas as suas ações e decisões sejam em submissão ao Senhor. Percebe como já mudou a coisa? Como já estou dando um caminho, já estou dando uma receita para as pessoas praticarem na vida delas? Mas eu posso abrir isso ainda mais. Eu preciso abrir ainda mais para que elas possam entender. Porque ainda está aberto. Vive em constante arrependimento. Como? Vive em constante amor a Deus, a si mesmo, ao próximo. Como? Vive em constante dependência de Deus. Já estou dando uma lição. Todas as suas ações e decisões sejam de submissão ao Senhor. Mas ele pergunta, mas como que eu faço isso? Aí eu abro ainda mais. Vive em constante arrependimento. Ou seja, constantemente confesse a sua condição pecaminosa, pedindo perdão toda hora. Ou seja, a todo instante, fala, Senhor, eu sou um pecador. Me perdoe. Eu quero viver de uma maneira diferente. Então você vai ensinando isso para a igreja. Independente de você se sentir acusado ou não, mas você lembrou, está trabalhando, está conversando com alguém, parou aquela conversa, aquela negociação, está no momento que você cai em si, sai do automático, cai em si, adquira esse hábito de estar constantemente pedindo perdão. Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que tenho feito coisas que não têm te agradado, então me perdoe e me ajude a viver de uma maneira melhor. Aí você abre o segundo ponto, viva em constante amor. A Deus, a si mesmo, ao próximo. Como? Ame a Deus e você não pecará contra Ele. Ame a si mesmo e você vai cuidar de você. Ame ao próximo e cuidará de você. Ame a si mesmo e automaticamente cuide de você. Automaticamente, estou abrindo mais ainda, cuide de você. Ou automaticamente você cuidará de você mesmo, Cuide de você. Ou seja, quando você ama a você mesmo, você não vai fazer coisas que vai prejudicar o seu corpo. E você tem que compreender que tudo que você faz que está prejudicando o seu corpo, você está pecando contra você mesmo. Então, ame a si mesmo. E automaticamente, cuide de você. Você vai cuidar de você, você não vai pecar contra você. Ame ao próximo e você respeitará os direitos dele e trabalhará pelo bem dele. Aqui tem que ser no futuro mesmo. Automaticamente cuidará de você. Ame ao próximo e respeitará os direitos dele e trabalhará pelo favor dele, pelo bem dele. Então, fazendo isso, você está não pecando. Porque o pecado, basicamente, é contra Deus, contra você mesmo e contra o próximo. Então, se você amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo, você vai parar de pecar. Isso é fazer o que Jesus Cristo manda. Viva em constante dependência de Deus, ou seja, todas as suas ações e decisões sejam submissão ao Senhor. Submeta cada ação à análise do Espírito Santo e submeta cada decisão à vontade de Deus. Habitue-se a cada instante, a cada ação. Senhor, estou trabalhando, estou agindo, estou fazendo coisas que são da tua vontade.
você se analisa diante da palavra de Deus e você vai descobrir isso. E submeta cada decisão à vontade de Deus. Eu preciso tomar uma decisão, mas qual que é a vontade de Deus nesse negócio? Será que Deus quer que eu vá para a direita ou para a esquerda? Será que Deus quer que eu feche esse acordo ou não? Então, você torna isso automático na sua vida. Você está se submetendo à vontade de Deus em todas as suas ações e decisões. Percebeu como é bem diferente de dar lições genéricas e você abrir cada lição e aplicar na vida das pessoas, tornando aquilo prático para ela? Fazendo assim, você estará dando o elemento da utilidade. Ela vai entender perfeitamente que isso que você está ensinando para ela são coisas úteis que ela pode colocar em prática. E assim, ela vai prestar atenção em você, vai se engajar com a sua pregação e vai lembrar da sua pregação por muito tempo, talvez pelo resto da vida dela. Então, recapitulando, 3 elementos essenciais que produzem o envolvimento e engajamento das pessoas com a sua pregação. É o elemento da emoção, o elemento da compreensão, o elemento da utilidade. Agora, pense. Só existem 2 opções diante das verdades que revelei. Ou você permanece em seu orgulho e continua um pregador chato, irrelevante e insignificante, ou você cede para se tornar um pregador interessante, relevante e impactante. Eu te pergunto, qual a opção que você escolhe agora? Já pensou qual a opção que você escolheu? Então, se a sua opção foi tornar-se um pregador relevante, transformar-se em um pregador relevante, ou seja, que suas pregações realmente têm uma utilidade na vida das pessoas, que a tua pregação seja interessante e que a tua pregação impacte, marque a vida das pessoas, então é justamente para você que eu criei um curso, melhor, um treinamento específico, para que você possa transformar suas pregações em relevantes, interessantes e impactantes. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ouvir a minha apresentação do meu treinamento? Tenha certeza que vou lhe apresentar um treinamento, um programa muito interessante que vai fazer uma grande diferença na sua vida. E mesmo que você não queira comprar o treinamento, porque agora eu vou passar a vender, não tem problema nenhum, você sai então e vai fazer outra coisa. Eu já te dei aqui um conteúdo muito bom que já vai fazer diferença na sua vida. É claro que esse conteúdo eu vou precisar abrir para você detalhadamente, em detalhes, e te mostrar o que você deve fazer para que realmente você alcance esta qualidade nas suas pregações. Então, se você quer realmente aprender, então fique comigo. Mesmo que você não compre, mas conheça o treinamento. Combinado? Então, se você está aqui comigo, se você nos ligou, você vai estar interessado. Você está interessado no que eu vou te apresentar. Vamos lá. Nesse treinamento, eu vou lhe orientar com soluções comprovadas para os meus alunos. Não estou começando agora, já estou ensinando homilética aqui há alguns anos, há uma dezena de anos ou mais. E na internet, só na internet já estou para completar, o ano que vem eu completo 10 anos. E ensinando homilética já desde 99, 2000, então mais de 20 anos aí que eu estou ensinando homilética, tá? Não comecei hoje não. E pregando há mais de 30 anos, 40 anos praticamente que estou pregando. Então, não sou nenhum iniciante aqui, tá certo? Qual a minha idade? Hoje, dia 29 de julho de 2023, estou com 66 anos de idade. Então, vamos lá. Nesse treinamento eu vou orientar com soluções comprovadas para os meus alunos que transformaram as suas pregações. Eles dão seus depoimentos como as suas pregações foram transformadas. As suas pregações eram chatas, cansativas, incompreensíveis e agora são mensagens compreensíveis e impressionantes. Mensagens que falam as necessidades das pessoas, ou seja, quando você toca nas necessidades das pessoas, automaticamente elas prestam atenção em você. Você é como um anzol que você joga e fisga a atenção delas. Mensagens que são pragmáticas, ou seja, práticas. Elas entendem a utilidade daquela mensagem, elas sabem o que fazer com o que eles estão pregando. Mensagens que provocam a conexão emocional. Eles sabem agora pregar de tal maneira que as suas pregações, ele está conectado com a sua mensagem e automaticamente eles conectam as pessoas emocionalmente com suas mensagens. Imagine o que irá acontecer com você
quando pregar dessa maneira? Imagine no nível pessoal o que vai acontecer. Você pessoalmente, o que você vai sentir quando você terminar um culto e as pessoas falarem com você, elogiarem a sua pregação. Já estou dizendo, nós não estamos atrás de elogios, são apenas indicadores de que você está sendo compreendido. Então, as pessoas elogiarem, agradecerem, falarem expressões como essa. Ó, pastor, como eu ouvi esses dias. Pastor, só faltou o senhor dizer o meu nome na pregação. Aquela mensagem foi toda para mim. Glória a Deus. Então, imagine isso, você ouvir isso. Imagine você perceber as pessoas prestando atenção em você, você perceber o envolvimento delas emocional com a mensagem, você perceber que quando você conclui a sua pregação, você percebe que elas vão a um auge, elas se emocionam, elas se envolvem com a sua pregação, e não são emoções baratas, gratas, emoções que não têm fundamento. Não, são emoções oriundas de um aprendizado que fixou na mente delas. Aprendizado da palavra de Deus que você ensinou para elas. Então, no nível pessoal, o que isso significa para você? E pense também no nível familiar, porque é claro, você percebe o orgulho da sua esposa por você, um orgulho santo, né? Ela se alegra, se fica satisfeita de ver que você está sendo uma bênção nas mãos de Deus, dos seus filhos, e também no nível eclesiástico, ministerial. Você percebe, se você é um obreiro auxiliar, você percebe que o seu pastor fica satisfeito. Provavelmente ele vai te dar uma palavra de elogio disfarçada, né? Se for um obreiro da linha antiga, como eu, vai te falar, olha, ele vai te dizer, boa palavra. Se ele falar para você simplesmente isso, boa palavra, fique tranquilo. Ele não vai carregar você de elogios. Mas se ele falar, boa palavra, fique tranquilo. Ele gostou da sua mensagem, ele viu Deus te usar, e ele sabe que aquela mensagem tem a sua utilidade, que Deus vai estar trabalhando na igreja através da sua pregação, e pode ter certeza que ele vai começar a pensar mais em você quando pensar em oportunidades, e vai chegar um momento que ele vai te escalar para os cultos maiores de ensino, de santa ceia, de reuniões de obreiros, de congressos e grandes eventos. Fique tranquilo quanto a isso. Quanto mais você pregar e mais Deus te usar, mais você será visto, mais você será enxergado. As portas ministeriais se abrirão para você. Numa Assembleia de Deus, numa igreja que usa esse tipo de escala, né? Diácono, presbítero, evangelista, pastor, isso vai acontecer naturalmente na sua vida. Pode ter certeza em outros tipos de igrejas, que a igreja escolhe o pastor. Pode ter certeza que você vai ficar em evidência e você vai passar de igrejas menores para igrejas maiores. Isso acontece naturalmente, ok? Então, imagine o que vai acontecer com você na sua vida quando você pregar dessa maneira. Agora, quero te perguntar, ou você prefere continuar do jeito que está, se emocionando no preparo, mas se frustrando no púlpito? É triste você se alegrar com a mensagem, você preparar o seu esboço, e quando chega no púlpito e você prega, não tem aquela receptividade da igreja, aquele efeito na igreja que você tanto desejava. É muito triste. Ver outros menos preparados que você avançarem e você ficando de lado. Isso é muito chato também. Ouvir comentários depreciativos sobre sua maneira de pregar, né? As indiretas, famosas indiretas. E tem gente que fala na cara mesmo, né? Não quer nem saber. E pior ainda, se você é pastor, ver o esvaziamento da igreja. Isso é muito triste você ver a igreja se esvaziando. Você prefere continuar do jeito que está? Acredito que não. Então mude tudo isso a partir de hoje. Fique satisfeito com o resultado impressionante de suas mensagens. Seja procurado depois de suas pregações para lhe agradecerem e lhe elogiarem. Seja convidado, escalado para cultos especiais e eventos. Seja lembrado nas oportunidades eclesiásticas e ministeriais. Lembrando que tudo isso é consequência, não é objetivo. Você faz a vontade de Deus, você se aperfeiçoa em ser utilizado por Deus, pelo Espírito Santo. E o que acontece? Naturalmente essas coisas vão acontecendo. Não sejam uma finalidade, mas sejam consequências na sua vida. Se você busca como finalidade isso, você não vai alcançar. Mas se você foca em ser um excelente mensageiro da palavra de Deus, então pode ter certeza que essas coisas naturalmente irão acontecer para você. Você me autoriza a apresentar, né? Você já está aqui, então nem preciso pedir isso. Você me autoriza a apresentar o meu treinamento, o método dos 3 pilares das pregações de Jesus? Então eu acredito que já tenho o teu consentimento, vou te apresentar agora, tá bom? O treinamento é em videoaulas na plataforma de ensino à distância Nutror.
é um aplicativo também. Você pode assistir tanto pelo computador como também pelo seu celular. Você pode assistir na sua Smart TV, na sua TV inteligente, né? Você pode assistir no seu projetor da igreja, se você quiser, no multimídia. Então você tem toda a liberdade de assistir o treinamento. Não recomendo fazer na igreja porque você tem que respeitar os direitos autorais, né? As aulas são individuais. Além das videoaulas, você vai receber os workbooks em PDF, tá vendo? Você vai poder até mesmo encadernar e deixar nesse formato. Separar aí os seus workbooks, que você vai poder trabalhar neles, fazer exercícios nele, fazer suas anotações. Ou vou deixar simplesmente no PDF. A geração moderna não gosta muito de papel, né? Pode deixar no PDF, tanto no computador como no celular. E você pode acessar a qualquer momento, a qualquer hora, sem necessidade de estar conectado. E ao concluir todas as aulas, você irá receber este lindo certificado em PDF, que você pode imprimir em papel especial, pode imprimir numa gráfica rápida, que vai imprimir num papel especial com uma qualidade melhor, e assim você vai emoldurar, né, colocar num quadro, pode colocar no seu escritório, no seu gabinete, na sua sala, onde você desejar, e vai ser como que um memorial da sua conquista, que você conquistou em Deus. Vai fazer parte também do seu currículo ministerial. O treinamento está distribuído em módulos, que cada módulo eu chamo de capacitações, ok? O primeiro módulo, a primeira capacitação, é em sermões temáticos. O que são sermões temáticos? Você é bacharel, você sabe, aqueles que são baseados no tema. Então você vai ter um módulo que eu vou trazer para você um formato diferente de preparar a pregação, que ela vai se tornar realmente uma pregação temática. Tem muita gente que confunde, não sabe nem o que é tema, confunde tema com título. Eu fiz uma pesquisa, talvez você tenha respondido essa pesquisa, e a maioria errou, não sabe diferenciar o que é um tema de um título de um assunto. Pensam que tema e título e assunto é a mesma coisa, e na verdade não. Cada um tem a sua função. Então, você vai descobrir um formato, que é o formato do curso Pregar em 7 Passos, que você vai saber como formatar rapidamente e de acordo com uma estrutura homilética correta, um esboço temático. O valor desta capacitação é de R$ 97,00, que você está ganhando de graça ao adquirir o treinamento hoje. Mas tem mais. Desculpa, isso aqui não é bônus, então você não está ganhando de graça, você está adquirindo mas na verdade você vai ver que no fechar de toda a situação você está ganhando praticamente de graça, tá? Segundo, a capacitação em sermões textuais, valor também R$ 97,00. O que são sermões textuais? Tem muita gente que não sabe, nem conhece o que é sermão textual e confunde com sermão expositivo ou com temático. Não, sermão textual é aquele que é baseado nas divisões naturais do texto bíblico. Então você prepara a tua pregação se baseando nas divisões naturais do texto bíblico que você escolheu como texto base. Este é o sermão textual. Muita gente confunde com sermão expositivo, muita gente pensa que sermão expositivo é a homilia, nada disso. Você vai descobrir o que é o verdadeiro sermão textual. E você vai descobrir que o sermão textual também se baseia num tema. Por quê? Porque o tema é a base da pregação. Então, esse sermão textual é muito útil para você pregar baseado no texto bíblico. Fica mais fácil de você pregar e também da igreja acompanhar. O sermão temático é muito utilizado para cultos de avivamento. Os pregadores avivalistas gostam de sermões temáticos, mas também você utiliza os sermões temáticos em ensino profundo, quando você vai ensinar, por exemplo, uma doutrina, quando você vai ensinar um princípio bíblico, é muito útil você utilizar o sermão temático. E o sermão expositivo, sim, eu tenho um módulo, a capacitação em sermões expositivos, é dedicado esse módulo só para te ensinar como você montar um sermão expositivo, valor R$ 97,00 também. Muita gente confunde, pensa que sermão expositivo é você pregar versículo a versículo. Isso não é sermão expositivo, isto é uma homilia ou uma homília. Não é sermão expositivo. Sermão expositivo, você vai estudar o texto, vai se aprofundar no texto, vai utilizar regras profundas, né, de hermenêutica aprofundada, vai estudar aquele texto, tirar um assunto daquele texto
texto, daquele assunto, você vai tirar uma proposição e daquela proposição você vai tirar um tema. Aí sim, você vai dividir então aquele tema em 3, 4, 5 divisões principais, só que tanto as divisões principais quanto o próprio assunto, o tecido da pregação, você vai tirar daquele único texto. Por isso que se chama sermão expositivo, porque você vai mergulhar exclusivamente no texto da palavra de Deus. São os sermões considerados mais bíblicos, é a rainha das pregações, é a pregação expositiva. E você vai ter um módulo exclusivo para aprender sermões expositivos, o valor R$ 97,00. Agora tem mais. Você vai também ganhar a capacitação. Ganhar não, você vai adquirir a capacitação em interpretação bíblica aprofundada. O valor R$ 97,00. Você deve ter estudado hermenêutica e também exegese no bacharelado. Mas fique tranquilo que você vai ter uma visão muito mais aprofundada, muito mais detalhada. Por quê? Porque no curso teológico, normalmente, são muitas matérias, é pouco tempo, e os professores, o próprio curso, a própria grade, não se aprofunda. O curso teológico é para te dar um início em tudo, para que você depois continue aprendendo. E você vai perceber que a profundidade da interpretação bíblica que eu vou te passar, essa capacitação, ela vai além do que você aprendeu na escola, na faculdade teológica. Pode ter certeza disso. Capacitação e interpretação bíblica aprofundada. Porque você vai receber, você vai aprender princípios hermenêuticos de interpretação, contexto histórico-cultural e contextual, e também análise lexo-sintática e também análise teológica. Então você percebe que é um aprofundamento na hermenêutica para que você realmente mergulhe no texto bíblico e não fique pregando achismos. Você vai pregar realmente o que o texto diz e você vai ter base, convicção, você vai ter autoridade quando você pregar. O valor dessa capacitação é um valor simbólico de R$ 97,00, porque o valor dela é muito maior. Outra capacitação que você vai adquirir juntamente no treinamento, que é a capacitação em oratória e retórica, valor também R$ 97,00. Vai aprender matérias como expressão oral, comunicação verbal, argumentação, postura e gestos, análise de discursos e persuasão e ética. Então perceba que também é uma matéria aprofundada em oratória e retórica, para você saber como pregar a palavra de Deus através da oratória sacra, que é a homilética, mas você também vai utilizar princípios de oratória e retórica para aperfeiçoar a comunicação da palavra de Deus. Valor R$ 97,00. E agora, um diferencial, O diferencial, apesar que todas as outras capacitações, a maneira como eu ensino é diferenciada, mas você tem algo que não vai encontrar em nenhum outro lugar, que é a capacitação em BAC. Valor R$ 497,00. O que é capacitação em BAC? Bem, o grande diferencial do meu método é a aplicação dos princípios da neurocomunicação em suas pregações. O que é neurocomunicação? Ela é uma das derivações da neurociência. A neurociência, ela estuda o comportamento do cérebro, ou seja, como que ele age e reage ao mundo. A neurocomunicação é uma derivação da neurociência e ela é focada na comunicação. Como que o cérebro humano reage quando ouve uma mensagem. Então, quando recebe uma mensagem. Então, você vai descobrir princípios fundamentais para que você entenda como atrair, prender atenção, ensinar, comunicar, realmente transmitir a sua mensagem de uma maneira que as pessoas vão compreender. A capacitação em BAC, ela não vai ser utilizada apenas dentro da homilética, ela vai ser utilizada em todas as áreas da sua comunicação, pessoal, familiar, profissional. E se você utilizar ela profissionalmente, você vai ter um ganho tremendo na sua comunicação. Então, BAC vem de um termo em inglês, que é brain, e agora esqueci, mas traduzindo, é o despertador cerebral, apenas isso. Assim, brain alarm clock, despertador cerebral. Por quê? Para que você possa colocar nas suas pregações, de tal maneira que quando você começar a pregar, você vai automaticamente
atrair e prender a atenção das pessoas, e vai conseguir manter a atenção das pessoas em você durante todo o tempo, e você vai envolvê-las na sua pregação. Então, por isso que o valor é tão alto, porque é uma aplicação não somente na homilética, mas também em todas as áreas da comunicação. Se você for vendedor, se você for palestrante, se você for professor, qualquer área da sua, advogado, qualquer área que você precisa comunicar, e todas as áreas da nossa vida nós precisamos comunicar, você vai aplicar isso. Isso vai te gerar muito lucro, pode ter certeza disso. Então, a capacitação embarque, valor R$ 497. Está somando o total em capacitações, que eu já te passei? Então vamos lá. O total em capacitações é de R$ 982, mas fique tranquilo, você vai investir apenas uma pequena porcentagem, tá? Fique tranquilo, você vai investir apenas uma pequena porcentagem desse valor, que é muito maior e além de ser melhor, ela é verdadeira, porque na Black Friday tem muito engano, né? Dobra o preço e dá um desconto de 50%, não é nada disso, tá? Aqui você vai ter realmente uma vantagem. Fique tranquilo, você vai investir apenas uma pequena porcentagem deste valor. Além das videoaulas e todas essas capacitações, com workbooks e certificado, cada uma dessas capacitações, você tem videoaulas e você tem o workbook correspondente, tá? Então, além de tudo isso que você irá ganhar, você também irá ter, né? Além de tudo isso que você vai adquirir, você vai ganhar agora sim estes bônus agregadores. Não fazem parte do curso, eles são além do curso e vão te dar um acréscimo, uma potencialização do seu aprendizado como pregador atraente, impactante e marcante, ok? Envolvente e marcante. Primeiro bônus é o e-book Como Falar Bem, o valor R$ 37. Você vai adquirir, você já está adquirindo o curso de oratória e retórica, mas este e-book ainda vai te acrescentar valor, porque neste e-book vai te dar algo específico. Você tem dificuldade em se expressar no púlpito, então através desse e-book você irá se tornar um orador com excelência, que sabe trabalhar a voz e as expressões corporais para transmitir a sua pregação com propriedade, mostrando as pessoas, né, demonstrando, fazendo as pessoas te compreenderem e se engajarem com você. Então, o primeiro bônus desse e-book, Como Falar Bem, o valor R$ 37. Segundo bônus é o e-book Como Aumentar o Seu Vocabulário. Também é uma das coisas que eu descobri na pesquisa, que as pessoas, né, os pregadores, até bacharéis, têm dificuldade, não sabe se expressar, não sabe expressar a palavra de Deus. Então, este e-book vai te ensinar técnicas diretas e simples para você aumentar o seu vocabulário. Porque se a falta de palavras é uma das suas preocupações, então, através desse e-book, você irá saber como fazer para acrescentar o número de palavras específicas e apropriadas para que as suas pregações possam comunicar as suas mensagens mais eficientemente, e também você será admirado pela sua eloquência. Então, este e-book é um dos ganhos que você terá de graça ao adquirir o treinamento hoje. O valor dele é R$ 37. Terceiro bônus, o e-book 12 erros que jamais deve cometer no púlpito, valor R$ 37. Uma gafe cometida durante a sua pregação pode invalidar toda a sua mensagem. Eu já vi isso acontecer. Então, é muito importante você saber o que deve evitar, que nunca deve cometer no púlpito. E eu vou te dar 12 erros que você jamais deve cometer no púlpito. Isso vai te dar uma garantia de que você não vai errar de maneira a perder a sua pregação, mas que você saiba ganhar a confiança e a empatia da igreja para você e assim prestarem atenção no que você está falando. Porque se você cometer um engano lá, se você machucar a igreja de alguma maneira, se você errar na sua maneira de se comportar no púlpito, as pessoas não vão mais prestar atenção em você. Então o valor simbólico desse e-book é R$ 37. É claro que ele vale muito mais do que esse valor. Quarto bônus poderoso, sim. Como adquirir uma aula online, como adquirir autoridade no púlpito.
valor R$ 47. Uma das qualidades mais importantes enquanto prega é que as pessoas enxerguem o pregador como autoridade naquilo que está pregando. E é exatamente isso que você irá aprender nessa aula online, para que você saiba como adquirir aos olhos da igreja, elas passem a te olhar, a te enxergar como uma autoridade naquilo que você está pregando. Então o valor desse e-book, também é um valor simbólico, é R$ 47. Quinto bônus, curso online Pregador Eficaz, o valor R$ 97. É um treinamento à parte sobre como você irá pregar de maneira diferenciada e inteligente, para você não pregar como todo mundo prega, para você aprender a obter ângulos diferenciados da mesma passagem bíblica e trazer uma mensagem completamente diferente, mesmo que você pregue naquela passagem de Lucas sobre o cego de Jericó. Você não vai pregar que todo mundo prega naquela passagem. Você vai trazer uma mensagem diferente. Isso vai te dar o quê? Vai te dar, diante da igreja, um diferencial. Vão te considerar um pregador diferenciado, um pregador eficaz, um pregador com excelência. Valor desse curso, R$ 97, que você está adquirindo de graça ao adquirir o treinamento Método dos 3 Pilares das Pregações de Jesus. Gostou de todos esses bônus? Pois ainda tem mais. O mega bônus número 1, tenho 2 mega bônus para você. Primeiro mega bônus é o grupo acadêmico de bacharéis em evolução homilética, ou seja, você vai participar de um grupo fechado no WhatsApp para troca de experiências e de ajuda mútua. Eu também vou ter algumas participações nesse grupo de WhatsApp. Não vou estar frequentemente no grupo, não vou estar respondendo perguntas naquele grupo, mas de vez em quando eu vou passar por lá e trazer alguma palavra, tirar alguma dúvida. Mas você vai ter um ambiente de ajuda mútua. Você não vai ficar abandonado, isolado de todo mundo, fazendo um curso com tal profundidade sozinho. Não, você vai ter acesso aos colegas mais avançados, colegas que estão com você, colegas que estão chegando, e assim é um grupo que um ajuda ao outro. Então você não vai ficar sozinho nesse curso. No ambiente de business, esse tipo de grupo é denominado de mastermind. E para entrar no grupo desse é muito caro. Pessoas pagam milhares de reais para entrar no grupo de mastermind numa área específica. Por quê? Porque quem está no grupo de mastermind, quando se trabalham as mentes, o total é maior do que a soma. Então há um ganho muito grande quando você está no grupo desse, para você aumentar, potencializar realmente o seu aprendizado. O valor desse mega bônus é de R$ 500 por ano. Você está ganhando de graça ao adquirir o treinamento hoje na promoção que estou te oferecendo. E o segundo mega bônus é uma consultoria diretamente comigo. Aí sim, você vai ter 1 hora para conversar comigo sobre qualquer assunto de homilética, oratória, retórica e de hermenêutica. Qualquer dúvida que você tiver, você vai tirar comigo. Se você quiser que eu analise um esboço seu, eu vou analisar. Nesta consultoria é justamente para isso, para que a gente possa conversar e você tirar todas as dúvidas comigo, sabendo que se você souber como aproveitar esse momento, você vai tirar muito de mim, porque eu não nego, eu não escondo o jogo, como se diz. Eu abro tudo, o meu conhecimento está à sua disposição. Então imagine qual é o valor de uma consultoria comigo para você tirar suas dúvidas sobre qualquer um dos pontos do treinamento. Este valor então é inestimável, estou colocando com um valor de R$ 500, porque ele tem uma amplitude eclesiástica, ministerial e profissional muito grande. Então, o valor só em bônus que você está recebendo é de R$ 1.255. E vamos rever então tudo que você irá levar, que foi muita coisa, certamente que você esqueceu alguma coisa. Resumidamente, a capacitação em sermões temáticos, R$ 97, capacitação em sermões textuais, R$ 97, capacitação em sermões positivos, R$ 97, capacitação em interpretação bíblica aprofundada, R$ 97, capacitação em oratória e retórica, R$ 97, capacitação em BAC, R$ 497, e-book Como Falar Bem, R$ 37, e-book Como Aumentar o Seu Vocabulário, R$ 37, e-book 12 Erros que Jamais Deve Cometer, R$ 37, aula online Como Adquirir Autoridade, R$ 47, curso online Pregador Eficaz, R$ 97, o mega bônus número 1, que é o grupo acadêmico, R$ 500 ano, e o mega bônus número 2, a consultoria comigo também, R$ 500. Valor
total em capacitações e bônus R$ 2.237. Todo esse valor você pode adquirir hoje investindo apenas na promoção de hoje de R$ 2.237 por apenas R$ 497. Na verdade, esse é o preço que provavelmente será fixado por esses dias, mas aqui neste vídeo você irá investir apenas de R$ 2.237 por apenas R$ 297 por cartão de crédito ou Pix, que poderá parcelar em até 12 parcelinhas de R$ 29,70 por cartão de crédito, ou seja, vai investir menos que o preço de um lanchinho por mês. E tem mais, tudo isso debaixo da garantia incondicional de 90 dias. O que isso quer dizer? Que você adquire agora, experimenta por 3 meses, se não gostar por qualquer motivo, não precisa justificar, basta pedir reembolso, tudo de maneira automática, sem precisar falar com ninguém, e terá todo o seu dinheiro de volta. E sabe o que mais? Você ainda vai ficar com todas as apostilas de presente. Dou essa garantia maluca porque acredito no conteúdo que entrego no meu método dos 3 pilares. Então, clique no botão aqui abaixo, faça seu pagamento no site seguro do Eduz, selecionando cartão de crédito ou Pix e receba o acesso ao curso em até 15 minutos. Faça isso para já na sua primeira pregação as pessoas notarem a grande diferença e você constatar o envolvimento e engajamento delas com a mensagem. Ou prefere continuar tentando, se alegrando ao preparar a pregação, mas se frustrando ao tentar pregá-la? Mas tudo isso, a partir de hoje, você pode mudar. Adquira o método dos 3 pilares e leve tudo isso. O método dos 3 pilares, com os 3 tipos de sermão, temático, textual expositivo, o valor de cada um R$ 97,00. O curso de hermenêutica avançada, o valor R$ 97,00. O curso de oratória e retórica, valor R$ 97,00. Curso do Back Factor. Lembre-se, ele terá ação em todas as áreas da sua comunicação, inclusive profissional. Por isso, o valor de R$ 497. O e-book Como Falar Bem, valor R$ 37,00. O e-book Como Aumentar o Vocabulário, valor R$ 37,00. O e-book 12 erros que jamais deve cometer no púlpito, valor R$ 37,00. Curso online Como Adquirir Autoridade no Púlpito, valor R$ 47,00. Curso online Pregador Eficaz, valor R$ 97,00. O Mega Bônus é o grupo acadêmico de bacharéis, valor R$ 500,00. A consultoria comigo, valor R$ 500,00. Tudo o que você irá levar, R$ 2.237. Hoje você vai investir apenas 12 parcelinhas de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista. Aproveite esta promoção por pouco tempo. Clique no botão abaixo, adquira o método dos 3 pilares para daqui a poucos dias dar seu testemunho da grande evolução que suas pregações irão obter. Bem, aqui Paulo Gregório, do Discípulo Preparado, aguardo você lá no curso. Até lá, um grande abraço, Deus te abençoe.